Olhe ao seu redor e veja quantas pessoas se enquadram neste tipo de comportamento. Sedentarismo, má alimentação e hábitos nada saudáveis, como fumar e consumir bebida alcoólica. O resultado é uma previsão que assusta. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil terá 625 mil novos casos de câncer a cada ano, entre 2020 e 2022. Para garantir que o diagnóstico seja feito o quanto antes, foi editada uma lei que estabelece o prazo máximo de 30 dias para a realização de exames em pacientes com suspeita de câncer. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre esse e outros direitos que podem garantir um dos nossos bens mais importantes, a vida. Este é um direito tão importante que está no caput do artigo 5º. O direito à vida é garantido a todos, sem distinção de qualquer natureza. E para falar sobre os direitos de pacientes com câncer, eu converso com o advogado Fabrício Reis, especialista em Direito da Saúde e vice-presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB. E também com Thales Pádua, que é médico oncologista. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Thales, 625 mil novos casos de câncer a cada ano. Para mim, esse número assusta. Tem crescido? Como é que é a realidade brasileira? Obrigado pelo convite primeiro. É importante ressaltar que esse número realmente assusta. Nos últimos anos, a gente percebe um crescimento anual somado aos casos do ano anterior, mais ou menos 25 a 30 mil novos casos. Então, a gente percebe realmente uma incidência maior de números de novos casos de câncer a cada ano. E esse número pode ser ainda maior? Pode existir aí uma subnotificação? Sim, a previsão do próprio Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é de que, refazendo essas contas, contando já uma possível subnotificação de alguns locais do Brasil onde a gente não tem a contagem, talvez, feita de maneira correta, uma estimativa de 685 mil novos casos nesse mesmo período que você citou. Maior ainda do que a gente tem essa estimativa, né, doutor Fabrício? Sim. A saúde pública brasileira, ela está preparada para lidar com tantos pacientes? Então, que na saúde pública brasileira a gente tem um certo problema de incorporação de tecnologias, né? Que na rede privada, a incorporação normalmente demora mais ou menos 2 anos para chegar ao Brasil um novo tratamento, uma nova medicação ou um novo instrumento, né? um novo maquinário. Já na rede pública já é sem prazo, né? Normalmente de 6 anos para mais. Apesar disso, nós temos sim bons resultados no SUS, no atendimento público, apesar das limitações, mas ainda temos um longo caminho para traçar ainda, para chegar num patamar ideal de atendimento. Sempre pode melhorar, né? Com certeza. E quanto mais cedo é feito o diagnóstico e iniciado o tratamento de câncer, maiores são as chances de cura. O problema é o tamanho da fila de espera para quem depende do serviço público de saúde. O que pode mudar com a entrada em vigor da lei que determina maior agilidade na realização de exames para pacientes com suspeita da doença. Vamos conferir a reportagem. A dona de casa, Cíntia Rocha, de 44 anos, teve metástase. O câncer de mama passou para o cérebro. Ela depende do Sistema Único de Saúde e vive uma luta há 1 ano. Primeiro, não conseguiu fazer o diagnóstico da doença na rede pública e contou com a ajuda de uma ONG. No meio do tratamento, a quimioterapia pelo SUS foi suspensa. E mais, a cirurgia para a retirada da mama ocorreu 6 meses depois da confirmação da doença. Em vez de 3 nódulos iniciais, os médicos retiraram 32. Ainda no hospital, a descoberta de que a doença tinha chegado ao cérebro. Cíntia só conseguiu a nova cirurgia porque já estava internada. Quando você chega no hospital, que você tenta marcar um exame, tenta marcar uma consulta, que você é barrado porque não tem reagente, porque o SUS não está fazendo, porque marca um médico para daqui 2, 3 meses, a gente entra em pânico, porque é a nossa vida. Segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União, 56% dos pacientes recebem o diagnóstico quando a doença está avançada, o que diminui as chances de cura. Em alguns casos, a demora pode chegar a 200 dias. No Brasil, a legislação estabelece prazos para os procedimentos do SUS em relação ao câncer. A Lei 13.896 de 2019 determina que o diagnóstico seja feito 30 dias depois da suspeita do médico. Já a Lei 13.685 de 2018 prevê prazo máximo de 60 dias entre o exame de confirmação e o tratamento. O alerta dos médicos continua sendo a prevenção.
A mensagem desta oncologista vai para as pessoas que têm excesso de peso ou obesidade. A gente já sabe cientificamente que os pacientes com obesidade, com deposição de gordura aumentada no corpo, eles têm um estágio inflamatório crônico e isso predispõe eles a desenvolverem mais o câncer. Eu sempre recomendo, os pacientes têm que encarar a obesidade como uma doença e um fator de risco e combatê-la. Bom, doutor Fabrício, a gente viu aí a luta da dona de casa, Cíntia, toda a dificuldade. O que muda com a entrada em vigor dessa lei que determina o prazo máximo para poder fazer o diagnóstico? Traz um certo benefício para a qualidade de vida do paciente, na teoria pelo menos, né? O prazo, querendo 30 dias a menos, já facilita muito o tratamento e o próprio diagnóstico da doença. O problema é que na prática, desde antes do prazo anterior, já não tem estabelecido o que deve ser feito especificamente, só fala o início do tratamento. Então, normalmente o paciente pode passar por um tipo de exame só dentro desse prazo e o resto do tratamento ficar indefinido. Então, a lei foi omissa nessa questão, né? Então, na prática, acaba que melhora um pouco, mas ainda não é o resultado, não é a solução final. E pelo menos esse início do tratamento que já era previsto na lei anterior, está sendo respeitado? Então, até em 2018, nós tínhamos a fila aqui em Brasília, a fila tanto de quimioterapia como de radioterapia zerada, segundo a Secretaria de Saúde. Agora, os dados de 2020, eu não tenho esses dados, não consegui encontrá-los atualizados, não são dados que se encontram com tanta facilidade assim, mas o que se observa é que a fila cresceu bastante e não apenas desses tipos de tratamento. Recentemente, eu estive numa audiência pública na Câmara Legislativa para tratar sobre doenças raras. Lá tinha um representante da Defensoria Pública falando sobre como que é a realidade da Defensoria Pública. E ele informou que a grande maioria das ações judiciais atualmente é para garantir uma consulta, a primeira consulta. Então, os pacientes não estão conseguindo acessar nem mesmo essa primeira consulta, quiçá outros tipos de tratamento. O que o senhor vê na prática, então, o senhor que está aí na saúde pública, doutor Tales? Esse dado é extremamente importante, de 56% dos pacientes que abrem um diagnóstico já com uma doença avançada. Esse dado é o mais importante quando a gente vai falar sobre as possibilidades terapêuticas. Quanto mais precoce a gente descobrir a doença, maiores são as chances de cura, ou pelo menos quando não há chance de cura, maiores são as chances desse paciente ter uma sobrevida razoável, vamos dizer assim. Então, isso nos preocupa bastante, esse diagnóstico cada vez mais tardio. Isso se deve justamente ao que a gente está falando aqui, a dificuldade de conseguir uma consulta, um exame? Eu acho que as duas leis que a gente está em discussão, elas tentam melhorar os dois principais gargalos. Um é o próprio diagnóstico. Às vezes, esses pacientes têm dificuldade em receber esse diagnóstico pela demora nos exames confirmatórios que eventualmente são solicitados durante a investigação e depois que a gente tem esses resultados desses exames, a gente tem um outro gargalo que é a primeira consulta e o início do tratamento. São mais dois gargalos. A primeira consulta também demora e o início do tratamento depois da primeira consulta nem sempre também ele é rápido. Às vezes ele também leva um tempo aí nesse processo para ser iniciado o tratamento. O SUS, tanto na atenção secundária quanto terciária, eles fazem um atendimento primoroso, de fato. Questão de cirurgias, de tratamento de alta complexidade. O problema e o grande gargalo, como o doutor Tales disse, foi realmente na atenção primária, que é o primeiro acolhimento. Então, eu acredito que uma forma de se melhorar isso, de se começar a resolver os problemas, é o Estado dar realmente uma atenção especial para a atenção primária do SUS. Melhorar o postinho do bairro, unidade básica de saúde, que vai ser um efeito cadeia, né? Essa primeira porta de entrada, tendo mais estrutura, tendo mais condições, toda a cadeia de saúde, consequentemente, vai começando a melhorar junto também. O senhor falou aí da Defensoria Pública, e a gente sabe que muita gente recorre à Defensoria, Sim. Quando precisa de uma cirurgia, de uma UTI. Agora, no caso do primário ali, do básico, é possível também recorrer à Defensoria? É possível, sim. A Defensoria, inclusive, eles fazem um trabalho primoroso quando se trata de saúde. Eu sempre indico a Defensoria Pública. Eles têm um know-how, eles têm uma expertise nessa área que é acima da média, assim, eles têm um trabalho muito bom e é possível, assim, todo tipo de tratamento, toda vez que um direito que é assegurado de tratamento, de consulta, não está sendo cumprido, a Defensoria é sempre uma resposta. Doutor Tales, e o que o SUS tem que oferecer aí para quem, por exemplo, está com suspeita ali de câncer? Começa pela consulta e a partir daí,
que o SUS tem que oferecer? A depender da situação encontrada, o tratamento ele pode ser cirúrgico, ou ele pode ser uma quimioterapia, ou uma radioterapia, ou uma associação dos dois, quimio e rádio, ou até os três. Você faz a quimioterapia antes, ou quimio com rádio, cirurgia depois. Existem vários tipos de combinações desse tratamento. E o SUS, ele fornece esses tratamentos, mas eu achei extremamente importante que o Dr. Fabrício colocou que ele tem uma dificuldade em incorporar novas técnicas, assim como novos medicamentos, técnicas, por exemplo, como robótica. São pouquíssimos lugares no SUS no Brasil que já tem essa disponibilidade, assim como novos tratamentos quimioterápicos, imunoterapia ainda não é uma realidade que chegou no SUS. Portanto, o SUS fornece os tratamentos, mas a incorporação ela é bem mais lenta, como já foi dito aqui. E além de consultas e exames, o paciente também precisa de medicamentos, que muitas vezes são caros. O que fazer nestes casos? Esta é uma das perguntas que foi feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos conferir aqui. O SUS é obrigado a fornecer medicamento de tratamento de câncer para quem não tem dinheiro para comprar por conta própria? Doutor Fabrício, como é que fica na questão do medicamento? Na verdade, o SUS ele tem, como eu disse antes, né, é um serviço de saúde universal integral. Então, ele tem que oferecer todo tipo de tratamento, todo tipo de medicação. Mas na prática, na realidade, nem sempre, né, encontramos os medicamentos disponíveis. Não é incomum que nós vemos reportagens, né, notícias falando sobre problemas da farmácia de alto custo, por exemplo, ou até da farmácia dos postos de saúde. Então, acaba que redunda na judicialização, no fim das contas, né? O judiciário, às vezes, tem que intervir para que o Estado acabe tendo que cumprir o que já é seu dever já. Doutor Fabrício, a rede pública ela pode ser obrigada a oferecer também medicamentos experimentais ou importados? Sim, é possível sim. Claro que cada caso é um caso, depende muito das particularidades de cada caso, da particularidade de cada medicação, se já é autorizado pela Anvisa ou não. Então, tem uma série de trâmites que vai depender de cada medicamento, mas é possível sim. E até onde vai a ação do SUS? O que é oferecido na recuperação do paciente? Vamos conferir mais uma pergunta. O SUS oferece cirurgia de reconstrução de mama para mulheres que tiveram câncer? Doutor Tales, isso é oferecido na rede pública? Sim, é oferecido na rede pública, né? Infelizmente, às vezes a gente percebe muito atrasos, não é no mesmo... O ideal seria no mesmo momento, por exemplo, numa cirurgia de mama, você já fazer a reconstrução. Geralmente o que acontece na prática é que isso ocorre num segundo momento, mas sim, é previsto e acontece no SUS. É importante ressaltar também que o SUS ele é obrigado a fazer a reconstrução da mama e também a harmonização da outra, né? Então, mesmo que o câncer tenha cometido só de uma mama, a cirurgia é feita nas duas. Isso é uma política pública importante, que é uma questão de autoestima da mulher, de aceitação da sociedade, é uma ação afirmativa importantíssima também da população saber. Não é só estética, né? Pois é. Isso é extremamente importante, porque na prática a gente percebe o quanto afeta a autoestima da mulher, até a própria feminilidade dela, né? Ela se sente menos mulher, né? Isso atrapalha em todos os aspectos, sobretudo na relação conjugal com o marido, companheiro, e isso é uma coisa que só tende a melhorar, né, a recuperação e o andamento do tratamento dessas pacientes. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho, agora nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre garantias dadas a pessoas com câncer. Aqui no estúdio eu converso com Thales Pádua Xavier, médico oncologista, e também com o advogado Fabrício Reis, que é vice-presidente da Comissão do Direito à Saúde da OAB. E muita gente contrata um plano de saúde para poder fazer os acompanhamentos médicos e tratamentos necessários. Mas como é essa cobertura? Vamos a mais uma pergunta aqui. Se a pessoa contrata um plano de saúde e logo depois descobre que tem câncer, ela precisa esperar a carência para fazer o tratamento? Doutor Tales, essa carência vale também para doenças descobertas após a contratação do plano ou não? Vale sim. A carência dos planos de saúde para tratamentos do câncer é geralmente 180 dias. Mesmo descoberto depois? Mesmo descoberto depois. E no Se caso for antes, o período inclusive é maior. Pode chegar até 2 anos.
24 meses, se a doença for pré-existente. O plano de saúde ele não pode negar a inclusão desse beneficiário, porém a carência ela é um pouco até maior. E as pessoas encontram muita dificuldade aí, doutor Fabrício, em conseguir realizar os tratamentos que precisam, as consultas, exames, tudo, mesmo com plano de saúde? Na verdade, a grande parte da judicialização na saúde é contra plano de saúde, né? Que muitas vezes colocam muitas barreiras, muitos empecilhos para o cumprimento de tratamentos. Apesar da ANS determinar todo tipo de tratamento, todo tipo de atuação do plano de saúde, eles ainda colocam alguns empecilhos e aí atrapalha um pouco o tratamento, às vezes até coloca em risco a vida do paciente. E o que fazer nesses casos? Como garantir aí? Porque a gente paga um plano de saúde que geralmente não é nada barato, né? Quando se trata de saúde e resguardar o direito em relação à saúde, eu sempre falo que os melhores amigos do paciente são o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, por meio dos seus advogados, e a própria ANS. O Ministério Público, no caso de problemas de não cumprimento de direitos no SUS, por exemplo, não tem o cumprimento dos 30 dias do tratamento, pode-se recorrer ao Ministério Público para poder fazer uma denúncia para que seja apurado, pode-se recorrer à Defensoria Pública para judicializar, né? Ou, no caso, a OAB, que eu falo pelos advogados, né? Para poder judicializar particular. E em caso de plano de saúde, além de todos esses, também tem a ANS. Existe um mecanismo muito importante que é a ANIP, junto à ANS, que é uma forma de denúncia, que é muito fácil. A plataforma da ANS ela é muito acessível, tanto pode ser por telefone, como por e-mail, como pelo próprio site. É muito fácil de se manusear, de poder se manifestar. Nesse procedimento, o paciente ele faz essa denúncia que ele tem um direito a algum tratamento ou algum medicamento, ou alguma ação do plano de saúde que está sendo omisso ou que está atrapalhando. A ANS vai chamar o plano de saúde para se manifestar no prazo de 15 dias, dependendo do caso, e se confirmando alguma irregularidade do plano, ele tem que pagar até multa. Então, além da judicialização, tem esse mecanismo que é muito importante, que é bem desconhecido pela população também. E é fácil encontrar informações se entrar lá no site da ANS? Na ans.gov.br tem tudo lá bem explicadinho, inclusive para poder fazer denúncias. A ouvidoria de lá também é muito boa, é muito fácil de ser acessada também e eles respondem. Então fica aí a dica. Pois é. Bom, e além do tratamento de saúde, outros direitos são garantidos a portadores de câncer. Vamos conferir aqui outra pergunta. A pessoa com câncer tem prioridade em processos judiciais e administrativos? Doutor Fabrício, tem? Então, as pessoas que têm algum problema de saúde, não só o câncer, mas qualquer tipo de doença, tem uma tramitação preferencial no judiciário e também nos procedimentos administrativos. É uma preferência até maior que a do idoso, é muito mais rápida, porque às vezes um dia que se demora pode se levar ao óbito. Então, tem um tratamento especialíssimo e muito mais célere dentro da justiça. E existem outros benefícios também, como isenção de impostos? Quais são os benefícios? Sim, o direito mais comum, o que é mais conhecido é a isenção dos impostos no carro, na compra do carro, né? Do IPVA, ICMS, IPIs, IOF. Como é que funciona nesses casos? Na hora que for comprar o carro, a pessoa, o paciente, ele já leva toda a documentação com os laudos, exames para comprovar a existência da doença. Não precisa necessariamente ser o paciente, a pessoa comprar o carro. Pode ser, por exemplo, o pai de uma criança, né? Pode ser uma pessoa que o paciente seja dependente, que seja o responsável por levá-lo nos tratamentos. Outra coisa importante é que pode ser cadastrado até 3 motoristas nesse carro e ele tem um tempo mínimo para poder ser vendido. Ele não pode, o paciente tem que se manter com esse carro no tempo mínimo de 3 anos. Caso contrário, tem que devolver o IPI que não foi cobrado. Outros direitos interessantes é o saco do FGTS, o PIS/PASEP. Muitas pessoas sabem desse direito, mas não sabem muito bem como proceder esse tipo de requerimento. Basta comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal, levando mais uma vez o laudo médico, o exame, toda a comprovação da doença, a carteira de trabalho, o número do PIS/PASEP, claro, e fazer esse requerimento à Caixa Econômica. O saco do FGTS era importante muitas vezes para fazer o tratamento. Então, caso um dependente seja a pessoa que tem a doença, um pai ou um responsável também pode fazer o saque do seu próprio FGTS por tratamento de terceiros que seja dependente também. Outros direitos que as pessoas com câncer têm é a questão do auxílio-doença, que pode ser convertido em aposentadoria ou integral ou parcial, a depender de cada caso, e também tem a isenção do imposto de renda na aposentadoria.
E é muita informação, né, doutor Tales? É muita informação. Onde que as pessoas podem buscar aí informação? Não deu tempo de ouvir e anotar tudo aqui? Como saber mais? Especificamente do paciente com câncer, existe no Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é fácil de procurar, a cartilha sobre os direitos que o paciente com câncer que ele tem. E essa cartilha ela é super didática e bem dividida sobre as condições a se cumprir para ter aquele certo benefício. E esses benefícios que a gente está dizendo aqui podem fazer toda a diferença, né? Porque é um dinheiro que se deixa de gastar com uma coisa para poder, muitas vezes ali, comprar um remédio, ajudar no tratamento, Exatamente. Né? A gente sabe que a quimioterapia é um tratamento ainda muito usado na oncologia, mas os remédios para minimizar os sintomas, muitos são adquiridos pelo próprio paciente. Então, em diversos possíveis problemas que possam ocorrer durante esse tratamento, até o próprio transporte, né? A gente vê, às vezes, pacientes que não têm nem condição em ter transporte, inclusive é um dos benefícios que é de direito do paciente. O transporte gratuito. O transporte gratuito. Então, eu acho que saber dos seus direitos é importante para te ajudar a você passar por esse período extremamente complexo que é o tratamento do câncer. E você acha que o brasileiro cuida da saúde, se previne contra doenças como câncer, faz os exames regulares ou conta com a sorte? Vamos conferir juntos as opiniões. Pode rodar. Acho que não é a maioria que se cuida. Acho que é uma minoria. Alguns fazem, outros não. E os meus eu faço. E muita gente, minha irmã mesmo está precisando dos exames urgente, cirurgia, ela não está conseguindo. O brasileiro tem que contar com a sorte. Quem não tem um plano de saúde, né? Que depende do governo, aí pronto. Ele conta com a sorte porque não tem amparo do governo, né? Que deveria dar saúde para todo mundo, né? Então não faz por uma questão financeira. Com a informação cada vez mais acessível, ele está um pouco mais preocupado. Lamentavelmente, as instituições de saúde não atendem a contento a população que necessita. Doutor Fabrício, a gente viu aí que as pessoas até acham que o brasileiro está mais informado, que busca se cuidar, mas quando esbarra ali na saúde pública ele tem problema. É isso mesmo? Como resolver esse problema aí das filas? O que acontece? A população está cada vez mais informada e está cada vez mais se preocupando com a própria saúde, né? Eu gosto sempre de chamar a atenção para o Outubro Rosa e para o Novembro Azul, né, que já são campanhas que já são bem consolidadas e que a gente realmente vê uma mudança no comportamento. Na questão do câncer de mama, já é bem mais, a adesão da população feminina é muito maior, né? O câncer de próstata, até pouco tempo atrás, era motivo de chacota, de piada, hoje em dia já é levado mais a sério. Os homens já se interessam mais sobre se informar, sobre se esclarecer. No cuidado, nem tanto. Recentemente foi feita uma pesquisa, quando se tratava sobre Novembro Azul, especificamente de câncer de próstata, quase 80% dos homens não cuidam da saúde, eles só procuram um médico quando começam a sentir sintomas graves, inclusive, né? Nem qualquer sintoma. Então, às vezes, começa dor de cabeça, começa algum desconforto, ainda assim não procura o médico, você só vai quando já está com sintomas mais piorados, numa situação mais tardia. Isso é uma questão cultural do brasileiro mesmo. As mulheres ainda procuram mais os médicos com as suas prevenções junto ao ginecologista, já é mais cultural da mulher. É um caso mais isolado, assim, porque em outras áreas da saúde as mulheres também continuam não tendo todo esse cuidado que têm. A questão de resolver as filas, eu acho que é a atenção do Estado na atenção primária mesmo, né? O postinho do bairro, a unidade básica de saúde, a UPA com estrutura, com profissionais qualificados, com estrutura para receber a quantidade de pessoas e da demanda. Infelizmente, a população esbarra nesse bloqueio da falta de estrutura, da atenção primária, o que acaba virando a bola de neve na atenção secundária e terciária. Então, acho que é uma questão mesmo de gestão, mesmo de atenção do governo com essa porta de entrada da saúde. Pois é, doutor Tales, doutor Fabrício falou aqui da falta de cuidado, as pessoas ficarem ali com preconceito, aí complica, né? Porque prevenir é sempre o melhor remédio, né? Com certeza. Olha, é difícil dizer, assim, se o brasileiro ele previne ou não previne. A gente vê pessoas das mais diversas características. O fato é que realmente é difícil você ter acesso a todas as formas de prevenção. E isso, com certeza, é um fato que atrapalha a se prevenir. Nós temos dois tipos de prevenção hoje, que a gente diz prevenção primária e secundária. A prevenção primária é para você não ter o câncer, é para
para a pessoa que ainda não apresentou nenhum sintoma, não tem a doença câncer. E a prevenção secundária é depois que você tem algum sintoma ou alguma manifestação pré-clínica da doença. A prevenção primária, ela é extremamente importante, os hábitos alimentares, né? A gente sabe que o tabagismo está intimamente relacionado com a gênese de diversos tumores, não só o de pulmão. Quando a gente fala sobre alimentação rica em fibras vegetais e tem que ser pobre em gorduras. O abuso de bebida alcoólica também, ainda mais em sinergismo com o tabagismo, a gente tem uma potencialização de alguns cânceres, do surgimento de alguns cânceres, e isso associado à atividade física e o peso. Essas questões são os pilares assim, da prevenção. O câncer ele é uma doença muito mais aleatória do que genético, então ele está muito mais relacionado aos fatores ambientais do que uma predisposição genética. E isso aí não depende de saúde pública, não depende de nada, depende da gente mesmo. Exatamente, né? Por isso que eu coloquei. É difícil dizer se o brasileiro, em maneira geral, se cuida ou não, porque por mais que ele não tenha acesso, às vezes, a algum exame para prevenção secundária, que também é importante, você tentar detectar algumas doenças em fases pré-clínicas ou mesmo em estágios iniciais para ter um maior potencial de cura, é importante você cuidar de si mesmo, né? Inclusive, a gente tem até algumas vacinas que previnem o câncer, a vacina contra o HPV. As estimativas são extremamente promissoras para o futuro, na queda dessa doença. Vacinas contra a hepatite B, a gente sabe que o vírus da hepatite B é bastante circulante na população brasileira e ele, por exemplo, ele pode levar ao câncer de fígado, seja de forma direta, seja transformando esse fígado em um fígado cirrótico, que a cirrose é um fator de risco também para o câncer de fígado e assim sucessivamente. A gente tem outras, as mamografias, os exames de próstata, como foi dito. Então, se você não tem acesso, às vezes, a essas formas de prevenção secundária, a prevenção primária você não precisa do SUS, apenas de conhecimento e força de vontade para poder mudar os seus hábitos de vida e levar uma vida... A gente não pode garantir que você nunca vai desenvolver um tumor, um câncer, mas a gente minimiza as chances disso acontecer. Bom, e antes de encerrar o programa de hoje, eu quero apresentar para vocês a Helena. Ela descobriu o câncer em um exame de rotina e gravou um depoimento, justamente para falar sobre a importância desse cuidado essencial com a nossa saúde. Pode rodar aqui. Em 2018, eu fui fazer meus exames de rotina e, infelizmente, nesses exames, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E a partir daí foi um turbilhão na minha vida. Graças a Deus, como eu estava já o tempo todo, eu sempre me cuidei e tudo mais, esse câncer foi diagnosticado bem no início. A gente sofre muito com todo esse processo, mas, como eu disse antes, tudo no início é mais fácil de se resolver. Então, a importância da prevenção, assim, a gente não pode negligenciar mesmo, tem que fazer os exames, tem que correr atrás e não desistir. E estou bem, continuo no meu tratamento e agora é vida que segue. Com essa dica tão importante, a gente chegou ao final do programa. Muito obrigado, doutor Fabrício, doutor Tales, por terem vindo aqui. Também todos esses agradeço bastante esclarecimentos. o convite, é um prazer. Obrigada. E eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!